certo, feliz domingo para todos vocês. Espero que todos estejam tendo um bom dia aqui na Inglaterra. O tempo está lindo. Agora, pessoal, nos últimos dias tenho compartilhado minhas próprias histórias pessoais na Tailândia. Meu maior arrependimento foi uma mulher que trabalhava em bar quando fui à Tailândia pela primeira vez. E então, depois dela, eu pensei, certo, não vamos mais nos envolver com mulheres que trabalham em bar. Vamos nos envolver com alguém um pouco diferente. Então eu fiquei com uma mulher meio chinesa, meio tailandesa, que tinha um emprego, trabalhava duro e ela era incrível. E isso também não deu muito certo. Essas histórias estarão linkadas no comentário fixado para você assistir. Hoje eu quero fazer um vídeo bem tranquilo, relaxado, sobre outras histórias curtas nas quais me envolvi. Porque eu acho que compartilhar histórias reais, especialmente as minhas, aqui no canal, é algo que eu nunca fiz direito, porque não gosto de entrar em muitos detalhes sobre minha vida pessoal, principalmente quando envolve mulheres. Minha ex assistia muitos dos meus vídeos e eu não queria que ela soubesse da minha vida. Mas o tempo passou e agora me sinto seguro o suficiente para poder compartilhar sobre a minha vida. Então, vamos lá! Então, uma das minhas histórias mais recentes foi namorar uma garota super gata, jovem, na casa dos 20 anos e simplesmente me divertir. Por causa dos relacionamentos que tive no passado, eu estou emocionalmente fechado, porque eu conheço o jogo, eu sei como funciona, eu sei como é na Tailândia, e tudo gira em torno da grana, do dinheiro, da bufunfa. Então, quando você está entediado, solteiro e com tempo livre, aí sim, entra nos sites de namoro e só saia com várias pessoas. E foi o que eu fiz. E eu conheci uma garota jovem. Sim, muito tranquila. Ela tinha um emprego. Então, basicamente, o relacionamento era assim. Ela pagava o próprio mototáxi, vinha até meu apartamento e passava a noite. Nunca me custou dinheiro algum, nunca paguei nada para ela. E ela fazia isso quase todas as noites por alguns meses. E sim, era tranquilo, ela não me pressionava. Mas o estranho nessa garota é que ela sempre arrumava o cabelo e gastava uma fortuna. A cada 2 semanas, ela ia fazer um dia de beleza. Ela sempre estava com as unhas feitas, sempre tinha roupas novas, vestidos novos e joias novas. E eu sempre ficava pensando comigo mesmo, como diabos ela conseguia esse dinheiro? Mas como eu não estava emocionalmente envolvido, e para mim era só uma diversão, eu não ligava. Então nem perguntei. Então um dia eu acordei de manhã. Ela não ficou aquela noite. E eu recebo uma mensagem de um estrangeiro no meu Facebook Messenger, de um cara dizendo que sabe que eu estou dormindo com a namorada dele. Ele está a caminho da província onde eu moro, na Tailândia, e vai vir me matar. Eu fiquei tipo... Quem é? Com a namorada de quem eu estou dormindo? Porque essa é outra história. Não era só essa garota que eu estava vendo. Eu estava saindo com algumas pessoas só para curtir, porque não queria me envolver emocionalmente. Eu sabia que as garotas com quem ficava eram só diversão, e não gastava nada com isso. Então, de qualquer forma, eu recebo essa mensagem e respondo para ele dizendo: acho que você mandou mensagem para a pessoa errada. Sabe, eu não faço ideia de quem você é. Não faço ideia de quem é sua namorada. Você não mencionou nenhum nome. Eu não faço a menor ideia do que você está falando. Aí ele me responde com o nome da garota e diz: eu sei que você está dormindo com ela. E eu falei, né? Eu disse: eu sei de quem você está falando. Então eu pensei, eu estou dormindo com ela há 2 meses. E aí ele me responde dizendo: eu sei que você dormiu com ela uma vez em um hotel porque ela postou fotos no Instagram dela de biquíni no quarto do hotel. E na cadeira ao fundo estavam suas roupas na cadeira. Eu vi o jeans e ele disse: quando ela fez uma videochamada em um bar um dia, você estava ao fundo com aquele mesmo par de jeans quando eu estava conversando com minha namorada. Então eu fiquei tipo, que diabos? Aí eu falei pra ele,
Olha, eu não dormi com ela só uma vez. Eu tenho dormido com ela praticamente todas as noites nos últimos 2 meses. E ele disse, não acredito em você, isso é impossível. A gente faz videochamadas toda noite. Isso é uma história real, galera. A gente faz videochamadas toda noite e toda manhã. Então é impossível que você tenha dormido com ela e que ela tenha ficado na sua casa. Isso não pode acontecer. É impossível isso acontecer. Eu falei, escuta, cara, certo? Primeiro, é verdade. É verdade. Ela nunca falou com outro homem enquanto estava comigo. Eu não sabia nada sobre você. Eu nunca soube que ela tinha namorado. Se eu soubesse que ela tinha namorado, sinceramente, não me envolveria. Há muitas garotas para escolher. Eu não preciso ter drama com um cara que tem uma namorada de temporada só porque ele não mora na Tailândia. Então, de qualquer forma, eu entrei em contato com a garota e falei para ela, o que está acontecendo? Mandei uma mensagem para ela, perguntei, o que está acontecendo? Eu disse, estou com seu namorado no telefone e ele está surtando, está ficando louco, quer vir aqui brigar e tudo mais. Ele perdeu completamente o controle. E ela disse, não. Ela falou, me desculpa mesmo, Dan. Esse é o meu patrocinador. Essas foram as palavras dela. E você é o cara que me banca. Ela disse que era um cara que eu conhecia. Conheci ele e me apoia. Gosta muito do meu filho. Ela é mãe solteira com uma criança pequena. Ele também está reformando minha casa. Ele está arrumando minha casa, a casa da minha mãe, e ele me paga dinheiro toda semana. Eu não queria te contar porque queria continuar te vendo. E eu não vejo ele o tempo todo. Eu só vejo ele de vez em quando. Porque, obviamente, ele é um cliente pagante. Ele é um namorado que banca ela. Então eu fiquei tipo, certo, ok. Obrigado por me avisar, e eu mandei alguns prints, não aqueles prints porque aquilo teria feito ele perder a cabeça, mas eu mandei para ele alguns prints para provar que ela estava me vendo nos últimos 2 meses e que eu não sabia disso. Porque no final das contas, eu não quero que esse cara pense que, sabe, eu tô sendo um babaca e sabia que ela tinha namorado, etc. Enfim, ele tá me dizendo que paga dinheiro para ela o tempo todo, paga dinheiro para ela todo mês. Ele tem feito isso nos últimos anos. Ele é um cara relativamente jovem. Ele é mais novo do que eu. E ele ficou arrasado. Aí ele desaparece. Digo a essa garota que não posso vê-la novamente e coisas assim. Eu não quero me envolver. Já tenho drama demais na minha vida e não preciso de mais. Valeu pelos 2 meses de diversão gratuita. Mas eu não quero mais me envolver. Enfim, esse cara acaba ficando com ela e faz ela prometer que não vai fazer nada assim de novo. Ela faz parecer que está só carente e sabe que precisa estar com alguém, mas que ama mesmo é ele, blá blá blá. Então ela conseguiu fazer a cabeça desse cara. E esse cara conseguiu ficar por perto e ficar com ela. Pelo que me contaram, ele ia visitar ela, passava tempo com ela. E assim que ele foi embora, ela ficou 2 semanas em um resort com outro estrangeiro diferente. Ela estava com ele todos os dias, pois eu ia ao resort para academia e natação. E eu vi ela nesse resort beijando ele, jantando e comendo todo dia, bebendo cerveja, levando as amigas para conseguirem comida e bebida de graça desse cara. E aí, quando aquele cara sumiu, eu vi ela de novo no mesmo resort com outro cara. E ela estava com uma amiga e tirando bebidas e comida desse cara para ela e para a amiga. É assim que essas garotas agem. As mais saradas, as que são bonitas e as mais jovens, conseguem manipular estrangeiros como querem. E esse pobre australiano devia ter uns 30 anos, algo assim. Talvez até mais novo, não sei. E é ele quem está bancando ela. O filho dela chama ele de papai e tudo mais. Então esse envolvimento emocional existe para ele. E ele está sendo usado, abusado e pisado porque essa mulher não se importa com ele. Mas ele continua lá. Ele continua pagando. E eu sinto pena de pessoas assim. Mas ele sabia a verdade. Ele sabia quem ela era. Como ela era. E esse cara continuou ao lado dela enquanto ela ri dele pelas costas e dorme com outros homens, provavelmente de graça, ou tirando o dinheiro deles. Consegui de graça por 2 meses, sem prejuízo nem problema.
Já sabia como essas mulheres agem, então não me incomodou. Só achei bizarro e engraçado. E eu realmente senti pena do cara australiano. Mas quando ele decidiu continuar com aquela garota, eu não senti mais pena dele. Conte o que achou dessa história nos comentários e vamos parar na próxima. Certo? Então, uma noite eu saí com alguns amigos e fomos beber. E normalmente a gente não exagera tanto, mas nessa noite a gente exagerou. E a gente acabou em um bar e restaurante e eu fiquei bem bêbado. E eu estava trabalhando bastante naquela época e não tinha dormido muito. E eu estava tão bêbado que acabei dormindo nesse bar e restaurante. Já passava da meia-noite. Eu estava cansado, só coloquei a cabeça nos braços e dormi. E então, meus amigos tiveram dificuldade para me acordar e me levantar. Resumindo a história, eu acordei em um hotel na esquina e estava na cama. Eu estava nessa cama, nesse hotel. Não faço ideia de como cheguei lá. Sim, era por volta das 3 horas da manhã. E eu percebi que tinha alguém ao meu lado na cama. E eu fiquei tipo, o que diabos aconteceu aqui? O que aconteceu? E eu tentando lembrar. E eu fiquei tipo, eu não sei, eu não entendo. Então eu levantei o edredom, só levantei para ver quem era. E então eu percebi que era a dona do bar e restaurante e ela estava completamente nua na cama. Então, 3 horas da manhã, ainda um pouco bêbado da noite anterior. Eu fiquei tipo, beleza, então, fiz o que tinha que fazer com um olho aberto e aí essa garota grudou em mim feito cola por uns 2 meses. Tenho que tomar cuidado com o que digo nessa história, para ser sincero. Mas fiquei com essa garota por uns 2 meses. Ela vinha para o meu apartamento, ficava comigo à noite, porque ela tinha que trabalhar durante o dia. E era tudo de graça de novo. Nunca precisei pagar nada, nenhum salário, não, nenhuma diária, nada, só diversão. Sim, tivemos umas pequenas férias em Pattaya por alguns dias juntos e dividimos as despesas meio a meio, porque ela ganhava seu próprio dinheiro e estava ganhando bem. Então sim, tudo bem normal e nada tão ruim, mas eu não estava realmente muito interessado nela. Era só algo para fazer e, pela minha experiência, não me envolvi emocionalmente de forma alguma. Mas dentro de 7 dias, depois de eu ficar com essa garota naquela noite no hotel, ela me contata e diz, estou indo para o estúdio de tatuagem. Eu disse ok. Ela falou, vou fazer outra tatuagem. Eu falei, não gosto muito de tatuagens, mas ela já era cheia, inclusive nas costas. Então eu falei, certo, tudo bem, sem problema. E ela disse, tenho uma surpresa para você, quando eu fizer eu te mostro. E eu, tá bom, beleza, tanto faz. Então ela vai lá e faz a tatuagem. E aí, a próxima mensagem que recebo é uma foto com meu nome aqui, tipo, com uma folha ou uma pena, uma pena embaixo, e depois minha data de nascimento em algarismos romanos embaixo disso. E sinceramente, quando eu vi aquilo, fiquei tipo, o que está acontecendo? Eu fiquei chocado, fiquei tão chocado que comecei a rir. E aí comecei a ficar preocupado, porque pensei, peraí, não estou tão interessado em você, é só diversão. Eu só te conheço há 7 dias e agora você acabou de marcar seu corpo para o resto da vida, em um lugar visível. Sim, todo mundo vê quando você usa um vestido, blusa ou algo assim. E tem o meu nome completo, Daniel, e minha data de nascimento em algarismos romanos embaixo. E eu nem sabia que ela sabia a minha data de nascimento, nem lembro de ter contado para ela, e isso foi um choque, pessoal. E então, depois de 2 meses saindo com ela, minha ex descobriu sobre isso. Ela não ficou feliz, não estamos mais juntos, ela não gostou e ficou louca. Tive problemas que não posso explicar totalmente aqui. Terminei com essa garota porque não valia o estresse e eu não estava tão interessado. Então, eu terminei com essa garota e ela basicamente disse para mim, Dan, eu sei que sua ex não está feliz e tal, mas será que eu posso ser a outra?
Aí eu falei, o quê? E ela disse, você sabe, você pode voltar com sua ex ou qualquer coisa assim. E você continua me vendo às escondidas, tipo isso. E eu fiquei tipo, olha, calma, 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 relaxa. Eu não sou esse tipo de cara. Eu nunca faria isso, nunca te desrespeitaria fazendo algo assim. Não é o meu estilo. Eu disse, olha, você vai achar um cara legal, fazer o que quiser, mas isso não vai funcionar, sabe? E me desculpa, sabe? Eu sinto muito mesmo, mas acabou. Então ela ficou tipo, tá certo, sabe? Ela parecia aceitar, mas estava chateada. E acho que levou uns 5 dias, 4 ou 5 dias. E aí ela faz uma tatuagem com uma metralhadora enorme. Em cima do meu nome e data de nascimento, o que é loucura. E desde então eu soube que ela falou mal de mim. Eu a vi depois de alguns meses e disse tipo, sabe, me desculpa, a gente ainda pode ser amigo? Tipo, tá tudo bem, ainda posso ir no seu bar, restaurante e tudo mais? Sim, ela parecia bem, mas percebi que não estava 100%. Mas enfim, essa é a história, vamos passar para a próxima. Então, depois de passar por muitos desses relacionamentos estranhos e malucos na Tailândia, você começa a pensar que deve haver garotas boas por aí. Eu é que estou escolhendo as erradas, então vamos mudar a estratégia. Vamos tentar ficar com uma mulher que as pessoas chamam de alto nível. Então vamos ficar com uma mulher que tem dinheiro e vem de uma boa família. E vamos tentar namorar alguém assim. E talvez me abrir emocionalmente se tudo correr bem. E talvez, tipo, me envolver em um relacionamento de verdade e ter algo normal. Então eu pensei, certo, vamos lá. Comecei a conversar com uma garota. Pele branca, vem de uma boa família. Ela é católica e não budista, tem o próprio negócio, ela faturava. Acho que era cerca de 100 mil baht por mês. Ela ganha, então uns 2.000, 2.500, ou seja lá quanto for, por mês, ou 3.000 libras esterlinas por mês. Não é nada mal, é um bom salário. Ela trabalhava duro e morava no norte, mas estava na província onde eu morava a trabalho, com a família dela e as pessoas que trabalhavam no negócio. Todos ficavam em uma casa muito boa, uma casa enorme em um condomínio fechado, e todos ficavam lá. E nós saímos algumas vezes, tivemos alguns encontros e tudo parecia bem. Ela parecia uma pessoa decente, parecia educada, e sim, foi bom. Sim. Mas quero dizer, eu gastei de novo. Isso provavelmente durou alguns meses e eu passei muito tempo saindo com ela. Eu também visitei a casa dela no norte. Nada de estranho aconteceu lá, só o normal. Vi como era a cidade e era muito agradável. Mas percebi que essa garota não é exatamente o que eu procuro. Se é que faz sentido, ela não preenche todos os requisitos para mim, para alguém com quem eu realmente pudesse construir uma vida. Mas ela parecia ser uma mulher muito boa e uma pessoa realmente decente. Resumindo de novo, eu decidi terminar com ela e... Ela tentou lidar bem com isso, mas obviamente não conseguiu e ficou em silêncio por cerca de 1 semana, 2 semanas. E ela voltou para casa, lá no norte, e depois me ligou quando estava em Nong. Ela me enviou uma mensagem enquanto dirigia do norte para a província onde eu morava. E ela me manda uma mensagem e basicamente diz: tenho algo muito importante para te contar. E podemos conversar sobre isso quando eu chegar de volta na província? Então na hora eu já pensei, eu terminei com essa garota. Nós não nos falamos há 2 semanas. O que poderia ser? Sobre o que ela quer falar comigo? Tão importante assim? Então pensei, não quero encontrar essa garota, não estou interessado. Então eu respondo para ela e basicamente digo, olha, só me fala o que é, porque eu estou muito ocupado, não tenho tempo, e obviamente a gente terminou e sabe, blá blá blá. Então ela me diz que está grávida e eu fico tipo, o quê? Agora, pessoal, eu vou adiantar essa história e contar só as partes principais para vocês. Mas, basicamente, ela volta para a província, eu vou encontrar com ela na casa, essa casa grande onde ela estava ficando, porque todo mundo estava trabalhando naquele momento.
Fui bem cuidadoso, pois conheço esses golpes de gravidez e o que fazem para tentar te prender. E novamente, não estava pagando nada para essa mulher. Disse para ela que eu estava duro, não tinha nada, sabe? Mas mesmo assim ela ainda queria ficar comigo. Então eu disse: escuta, eu comprei um teste, fui na loja e comprei um teste de gravidez. Eu disse: aqui está o teste de gravidez, vá ao banheiro agora e faça outro. Ela já tinha mostrado o teste com 2 linhas, provando que estava grávida. Então eu falei: beleza, vai lá no banheiro agora e depois volta para a cozinha e me mostra o teste, certo? Então ela vai para o banheiro, volta do banheiro, entra na cozinha e não aparece praticamente nada. E tinha uma linhazinha bem fraca, tipo, não era nada claro, era super fraquinha mesmo. E eu fiquei tipo, caramba, sabe, minha vida acabou, né? E isso foi sem querer, quebrou. Sabe, a camisinha estourou. Isso foi totalmente sem querer. E eu fiquei tipo, nossa, tá bom. Ela falou: sou católica, então teremos que casar. Senão, minha família vai me deserdar. E começou a jogar todos esses problemas pra mim. E eu fiquei tipo, a gente acabou de terminar agora. Não sei se alguns de vocês me conhecem bem por este canal, ou pelo menos sentem isso. Mas eu gosto de fazer a coisa certa, sabe? Eu gosto mesmo. Eu me sinto culpado de ser um babaca. A não ser que a pessoa seja um babaca, aí eu não me sinto culpado nem um pouco, sabe? Justo é justo, mas essa mulher parecia muito legal, parecia muito sincera, e eu pensei, ela não vai mentir, vai ser sincera e tudo mais. Então, é isso. Ela disse: nós vamos ter que, sabe, fazer as coisas direito, precisamos nos preparar, vamos ter que casar e esse tipo de coisa. E minha cabeça ficou a 1000. E aí ela começou a olhar casas para a gente se mudar, dizendo que vamos dar uma entrada de 5.050, vamos nos mudar para uma casa e que é lá que vamos morar. E esse tipo de coisa. Enfim, resumindo a história, eu pensei sobre isso e pensei, eu não quero ficar preso a uma mulher que eu não amo. Tem muita coisa que estou deixando de fora dessa história, pessoal. Tem certas coisas sobre as quais eu também não posso falar a respeito dessa, infelizmente, mas estou contando o que posso. Então, basicamente, eu conversei com minha irmã, conversei com a família, e basicamente eles disseram: Dan, você vai acabar deixando ela quando ela tiver esse bebê de qualquer jeito, porque você não a ama, você não está interessado. Você vai viver uma vida miserável, blá, blá, blá. Então eu disse para ela: não posso ficar com você, me desculpe, isso não é para mim. Terminei por um motivo. Eu não consigo fazer isso. E essa é difícil de contar. Eu devia ter te contado. E eu não consigo fazer isso. Eu não consigo fazer isso. Mas eu vou apoiar, vou ajudar, vou estar por perto e vou fazer tudo o que eu devo fazer. Vou fazer o certo, mas não posso fingir que somos uma família feliz com você. Desculpe, não consigo. Enfim, 2 semanas depois de dizer isso, ela me procura e aparentemente ela perdeu o bebê. Agora eu comecei a pensar sobre isso e realmente refleti profundamente sobre o assunto. Então percebi que uma amiga dela que conheci estava grávida de vários meses. E era a melhor amiga dela. E olhando para trás, acho que ela usou o teste de gravidez para me mostrar e dizer que estava grávida. E eu acho que, quando ela foi ao banheiro da casa dela para fazer o teste de gravidez com o novo teste, ou ela trocou por outro, ou ela era tão esperta que previu o que eu ia fazer. E ela trouxe uma amostra da urina da amiga dela. E ela colocou essa urina no teste para me prender. E pessoal, vocês têm que tomar muito cuidado, certo? E eu estou contando essa história agora porque ela é realmente importante. Isso acontece muito na Tailândia e provavelmente ao redor do mundo. Se você terminar com uma mulher e ela te ama, ela vai fazer de tudo para te segurar. Se você paga essa mulher como muitos na Tailândia, ela fará de tudo para continuar recebendo o dinheiro.
Então, há alguns motivos por trás disso, e elas vão e podem até chegar ao ponto de dizer que estão grávidas. Então, seja muito, 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 muito cuidadoso, sabe? Sempre use proteção, use 2, 3 camadas, se for preciso. Certifique-se de que não rasgue, certifique-se de nunca deixar de usar, sabe? Só seja super cuidadoso, ou melhor ainda, faça logo a vasectomia, porque pode ser perigoso lá fora. E com toda a experiência que eu tive, com todos esses pequenos relacionamentos, pequenas ficadas, encontros ou como quiser chamar, sabe? Eu já me diverti um pouco aqui, um pouco ali, essas coisas. Não importa de onde elas vêm, não parece importar o histórico ou qualquer outra coisa. Parece que o que importa é que muitas dessas mulheres, por causa da vida que levam e porque as opções não são tão boas assim. Quero dizer, ela também era mãe solteira. Então, na Tailândia, muitos dos caras que vêm de boas famílias, boa origem, etc., não se interessam por mães solteiras. Eles podem conseguir uma mulher jovem, bonita, em forma, de uma família educada, e podem manter seu status aqui ou até mesmo elevá-lo, porque este é um país totalmente voltado para status. Eles se preocupam com a opinião dos outros. Então, caras que vêm de uma boa família, tailandeses não se envolvem com mulheres que já têm filhos ou que já tiveram casamentos anteriores, essas coisas. Eles não querem saber, sabe? Muitos deles, a maioria... Quando essas mulheres buscam estrangeiros, geralmente há um grande motivo, pois, acredite ou não, alguns homens não aceitam isso, e outros que moram lá há muito tempo nem acreditam, mas sei que é verdade. É muito mal visto que mulheres tailandesas fiquem com homens estrangeiros, a menos que esse estrangeiro seja podre de rico e mostre que é rico. Basicamente, que ele seja um homem generoso. Sabe, ele constrói uma casa bonita, cuida da família da mulher. Se a mulher tem filhos, ele cuida deles, coloca em escola particular, compra um carro de luxo e ostenta sua riqueza. E se você ostenta sua riqueza e tem muito dinheiro, então pode ser aceito, mas nunca totalmente aceito. Mas você pode ser aceito por causa disso. Mas se você não é assim, é bastante mal visto uma mulher ficar com um estrangeiro, a menos que essa mulher seja muito pobre. Ela vem de família pobre e esse cara pode ajudar a elevar o status dela e da família, além de conseguir coisas para ambos. Ainda vão desaprovar, mas entendem e aceitam, cumprimentam o estrangeiro, sorriem, mas nunca se aproximam ou o aceitam de fato. E é assim mesmo, sabe, para muitos estrangeiros que se envolvem com mulheres lá na Tailândia. Mas, de novo, os caras não querem ouvir isso. Eles não querem, os caras querem acreditar na versão fantasiosa da Tailândia. Você vai pra lá, fica com uma mulher bonita e tudo dá certo. Você tem uma mulher massageando seus pés e seu pescoço e fazendo pá de krapol pra você, com khao dai, com um ovo frito e cuidando de você, te dando atenção e te proporcionando momentos incríveis na cama. Mas isso vai ter um preço alto e também vai trazer muitos problemas. Não basta pagar um salário mensal para elas e esperar que os problemas sumam. Não, tem muito mais que você precisa fazer por essas mulheres. Você tem que construir casas, tem que garantir segurança financeira para elas, tem que ajudar com as crianças, se elas tiverem, e colocá-las em escolas particulares. Você basicamente tem que equipá-la com roupas bonitas e sofisticadas, boas bolsas, joias, etc. E você também tem que ajudar os pais e tudo mais, tem que pagar toda a comida nos eventos e tudo. Você precisa levá-los para viajar e levá-los de volta para a Europa. Sabe, eles querem elevar o próprio status o tempo todo. E é assim que as coisas são. E qualquer um que diga que não é assim, está mentindo. A única vez que os caras se envolveram com mulheres tailandesas de uma forma mais normalizada foi quando ficaram com mulheres há mais de 15 anos. Histórias de mais de 15 anos atrás sempre me chocam, pois o mundo era totalmente diferente. Mas estou falando do momento atual, dos caras que se envolvem com mulheres nos dias de hoje, é totalmente diferente. E é por isso que venho dizendo nos últimos anos, mesmo quando eu estava em um relacionamento com minha ex-parceira, fique solteiro.
É a única maneira de você manter a sanidade, ficar longe de toda a confusão e ficar longe de todas as expectativas financeiras. Porque acredite em mim, depois de 9 anos e meio morando na Tailândia, posso dizer honestamente que simplesmente não vale a pena. Obrigado por ouvir e tchau por enquanto, até mais.